Oi, pessoal, tudo bem? Vou produzir agora uma redação ao vivo sobre um tema pertinente, pode ser cobrado aí nas provas de concursos com os editais abertos, PM São Paulo, PM Paraná, PC Paraná, PM Tocantins e outros editais que também serão abertos. É um assunto da atualidade, uma problemática da sociedade contemporânea. Quando a gente vai lá no Google e digita cultura do cancelamento, aparecem várias reportagens, artigos de opinião. E eu separei aqui dois textos que falam da cultura do cancelamento. Primeiro, do site Migalhas, temos aqui um artigo, o Tribunal da Internet e os efeitos da cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento tem chamado a atenção, principalmente nas redes sociais, por tratar-se de uma onda que incentiva pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas públicas ou não, do meio artístico ou não, em razão de erro ou conduta reprovável. Até então, nós cancelávamos produtos. E a cultura do cancelamento ela surgiu agora no contexto dessas plataformas digitais, as mídias sociais, como uma prática, uma atitude dos usuários para reprovar determinados comportamentos e opiniões que são emitidas. Outra reportagem aqui do G1 fala do termo cultura do cancelamento, que ganhou destaque aí nos últimos anos na internet. Pessoas ou empresas já foram canceladas por internautas como forma de justiça social. É como se nós tivéssemos um tribunal dentro das redes sociais e as pessoas reprovassem determinados comportamentos, cancelando esses usuários. Nessa redação, nós temos aqui dois textos motivadores. Geralmente é dessa forma as provas de concurso público, essa estrutura. São textos com parágrafos curtos, retirados de artigos de opinião, e os textos motivadores são muito importantes. Eu sempre oriento, leia e releia com atenção quantas vezes for preciso, marque, destaque partes que você julga importante, porque eles servem como base. Eles vão orientar a sua produção textual, eles são guias, eles mostram qual é o assunto e trazem também ideias. Você consegue aí desenvolver o tema com muito mais facilidade. Depois da leitura desses textos motivadores, nós temos a proposta temática, os efeitos da cultura do cancelamento na sociedade contemporânea. Então, isso deve aparecer no meu texto. Quais são esses efeitos, essas consequências? Aqui eu vou mostrar para vocês todas as partes do texto dissertativo, introdução, que deve ser colocado, os conectivos, os parágrafos de desenvolvimento, quais são os argumentos que eu posso mobilizar aqui no meu texto e também a conclusão. Começamos pela introdução, que é a primeira parte da redação, a parte que vai indicar qual é a proposta temática, o que vai aparecer no meu texto. Então, nós temos dois momentos aqui na introdução. Primeiro, eu vou contextualizar o tema, que é a cultura do cancelamento. Eu quero começar aqui falando das redes sociais. Então, eu inicio o meu texto abordando esse assunto, trazendo ele para a atualidade, já que é um tema contemporâneo, colocando aqui as redes sociais se popularizaram nos últimos anos. E continuo. Nessas plataformas ou nessas mídias sociais, para a gente não repetir aqui o termo, é possível produzir e compartilhar livremente, pelo menos na prática, livremente, sem nenhuma censura prévia, conteúdos com milhares de pessoas. Então, eu utilizo aqui duas frases, dois períodos, para fazer a contextualização do meu tema. As redes sociais se popularizaram nos últimos anos. Nessas plataformas é possível produzir e compartilhar livremente conteúdos com milhares de pessoas. E agora eu continuo. Eu vou dar um enfoque do meu texto. Utilizo aqui um conectivo, contudo, alguns comportamentos podem ser cancelados pelos usuários. Mais um conectivo nesse sentido.
é preciso compreender a chamada cultura do cancelamento e os seus efeitos nas relações interpessoais. Relações interpessoais, relações entre duas ou mais pessoas. Aqui no meu segundo momento da redação, eu dei o enfoque do meu texto. Apesar das redes sociais darem aí essa possibilidade de compartilhar, de produzir e compartilhar conteúdos livremente, nós temos alguns comportamentos que podem ser cancelados. Então, nesse sentido, é importante a gente compreender o que é essa cultura do cancelamento e quais são os seus efeitos nas relações interpessoais. Os efeitos estão, inclusive, aqui na minha proposta temática. É importante que você utilize essas palavras-chave aqui da proposta temática dentro do seu texto. Isso demonstra para o corretor que você tem domínio do assunto e você está produzindo aquilo que foi solicitado. Minha introdução tem aí 5 linhas, 6 linhas aproximadamente. É um período curto da minha redação, então você deve ser objetivo e conciso aqui nessa parte do texto, que nós temos aí outras partes para desenvolver, o desenvolvimento e também a conclusão. Quanto à estrutura, nós temos aí na redação de concursos públicos, geralmente o máximo de 30 linhas. Essa redação aqui eu fiz um rascunho, ela deu aí 28 linhas. Então a gente está dentro aí de uma quantidade razoável. Então pense sempre nessa estrutura, máximo de 30 linhas, que é o mais comum nas provas de concursos públicos. E eu tenho aqui a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento que eu vou produzir aqui nesse texto e a conclusão. Então são 4 parágrafos, o recomendável, que é mais comum em uma redação. Na introdução, eu vou utilizar agora um conectivo para iniciar o meu parágrafo. Aliás, no desenvolvimento, destaca-se. Em primeiro lugar, o contexto da onda de cancelamentos nas comunidades virtuais. Trata-se de uma prática, como nós vimos, ela é recente na internet. Boicotar ou também coibir, né? A gente pode usar outro sinônimo. Pessoas famosas ou anônimas por comportamentos que os usuários consideram inadequados. Então, nós temos aqui a abordagem do que é essa onda de cancelamentos, o que é essa cultura do cancelamento. É uma prática recente na internet para boicotar pessoas famosas ou anônimas por comportamentos que os usuários consideram inadequados ou também inapropriados. Continuamos aqui a nossa produção, vou utilizar outro conectivo. Nesse contexto, a pessoa é exposta por sua conduta ou por sua opinião e além dela ser exposta pela sua conduta, ela é cancelada pelos demais seguidores. Ok, então nós temos aí nesse contexto, a pessoa ela acaba sendo exposta por sua conduta e cancelada pelos demais seguidores. Esse é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento.
Nosso próximo parágrafo é uma continuidade dessa ideia. Vou utilizar aqui outro conectivo. Consequentemente, em consequência desse cancelamento que nós temos. O cancelamento ele pode prejudicar, que são os efeitos que está lá na nossa proposta temática, as relações interpessoais nas redes sociais. Mais um conectivo nesse sentido. Essa exposição pode gerar ou causar uma série de ataques. Ou pode gerar também, a gente pode colocar aqui, o linchamento virtual, para ser mais específico. O linchamento virtual, com ataques e ofensas. Ok? Continuamos aí com outro conectivo. Ademais, dando continuidade aqui a essa ideia, essa prática acaba fomentando a cultura do julgamento exagerado, que é aquela ideia do tribunal, né? O tribunal, o julgamento que acontece nas redes sociais, o julgamento exagerado e a intolerância dentro desses espaços. Eu tenho então aqui 2 períodos dentro do meu segundo parágrafo de desenvolvimento falando dos efeitos. No primeiro, eu contextualizo o que é a cultura do cancelamento. No segundo, eu falo quais são os seus efeitos. Agora vamos para a conclusão. Vou utilizar aqui um conectivo conclusivo. Evidencia-se, portanto, que a cultura do cancelamento não é a melhor conduta para expressar a oposição de um posicionamento que é considerado impróprio. Mais um conectivo nessa perspectiva. Nessa perspectiva, é importante conscientizar os usuários para estabelecer o diálogo e a convivência harmônica. Possibilitando, assim, que eu vou continuar de forma direta, possibilitando a mudança de comportamento ao invés do cancelamento.
E assim eu finalizo o meu texto. Vejam que é uma produção textual concisa. Tenho aqui argumentos que são pertinentes, que fazem parte do contexto em que nós vivemos. Vou fazer aqui uma leitura do que foi produzido. As redes sociais se popularizaram nos últimos anos. Nessas plataformas é possível produzir e compartilhar livremente conteúdos com milhares de pessoas. Contudo, alguns comportamentos podem ser cancelados pelos usuários. Nesse sentido, é preciso compreender a chamada cultura do cancelamento e os seus efeitos nas relações interpessoais. Destaca-se, em primeiro lugar, o contexto da onda de cancelamentos nas comunidades virtuais. Trata-se de uma prática recente na internet para boicotar pessoas famosas ou anônimas por comportamentos que os usuários consideram inadequados. Nesse contexto, a pessoa é exposta por sua conduta e cancelada pelos demais seguidores. Consequentemente, o cancelamento pode prejudicar, ou aqui prejudica, na verdade, que foi um errinho de digitação, prejudica as relações interpessoais nas redes sociais e, nesse sentido, a exposição pode gerar um linchamento virtual com ataques e ofensas. Ademais, essa prática acaba fomentando a cultura do julgamento exagerado e a intolerância dentro desses espaços. Evidencia-se, portanto, que a cultura do cancelamento não é a melhor conduta para expressar a oposição de um posicionamento considerado impróprio. Nessa perspectiva, é importante conscientizar os usuários para estabelecer o diálogo e a convivência harmônica, possibilitando a mudança de comportamento ao invés do cancelamento. Aqui uma redação padrão, nota máxima, com todos os itens, elementos coesivos. Temos também aqui a progressão textual, a pertinência, a adequação ao tema. E para você que está acompanhando esse vídeo e sempre se questiona, o quanto é difícil produzir uma redação, tem dificuldade em produzir redação, recebo muitas mensagens nesse sentido. Professor, eu tenho muita dificuldade em produzir um texto, eu não consigo organizar as ideias, eu não consigo desenvolver uma redação conforme o que foi solicitado. Eu tenho para você que vai fazer qualquer prova de concurso público que tenha prova de redação, uma metodologia eficaz e inovadora. São vários cursos em PDF que trabalham na prática a produção de texto. Você vai ter acesso aos aspectos teóricos, à estrutura da redação, como você deve produzir o seu texto, que deve ser colocado como argumento. E, além disso, um grande diferencial dos meus cursos é que você vai ter acesso a modelos, a redações prontas. Tem redações de vários assuntos que podem ser cobrados em provas de concurso, os concursos que estão em aberto, PM São Paulo, PM Paraná, PC Paraná, PM Tocantins e outras provas de concursos. E você tem essas redações que vão te orientar, elas são uma base. É um texto pronto como esse aqui que eu produzi para você. Tem todos os elementos que você deve colocar na sua produção textual, os argumentos, e a partir dele você vai ter uma base, uma referência para produzir as suas redações. Então tem redações prontas, tem ali na prática como você deve produzir o texto, todos os elementos essenciais para você sair do zero e chegar até o topo na redação, tirar uma nota máxima, assim como milhares de candidatos, alunos. Aqui tem alguns depoimentos mostrando que conseguiram notas excelentes em redação. Aqui a gente tem 4.8 de 5.5, 4.2 de 5.5, aqui embaixo outros depoimentos, 9.5 de 10. Esse candidato teve uma ótima classificação no concurso por causa da redação, porque ela é divisora de águas. Aqui nós temos 5.1 de 5.5, ou seja, quase fechou a redação, porque teve acesso aí aos meus cursos. Tem um preço acessível, é uma metodologia eficaz e assertiva. Então entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários eu te passo todas as orientações. Eu quero que você seja o meu próximo depoimento de sucesso e aprenda de fato a fazer uma redação excelente, tirando aí uma nota incrível. Entre em contato agora mesmo. Um forte abraço para vocês e até a próxima.